Olá, estamos de volta aqui com o Jaime Batista no Espaço para a Cultura na Galeria Tencate. Esse programa vai ao ar na TV Litoral Torres, na sua versão inédita às terças-feiras às 20 horas e também na Rede TV, Rede Litoral de TV, Canal 6 da NET, às terças-feiras às 17 horas. Ele é reprisado às quintas na TV Litoral Torres às 20 horas e na Rede Litoral de TV, Canal 6 da NET, às quartas-feiras às 8 da manhã. Tá? Então, o Jaime, eu interrompi ele violentamente ali antes de terminar o primeiro bloco. Ele estava falando exatamente do que, Jaime? Então, eu estava falando de um exemplo do quanto é importante registrar o patrimônio imaterial. É o que Santa Catarina está fazendo. Vários outros estados já fazem, o Rio Grande do Sul faz, que é o registro de patrimônios materiais, que seria o tombamento, mas o mais frágil de todos e que devemos fazer os registros é dos registros do patrimônio imaterial. E a exemplo disso, Santa Catarina, o ano passado, fez o registro da pesca da tainha com a ajuda do boto, que é uma prática, inclusive, nossa aqui, né? De Torres e Passo de Torres. Pois é, Jaime, ou era? Era da maneira, ainda existe, né? Algumas pessoas ainda conseguem fazer quando o boto resolve entrar, que é diferente, porque os botos que estão aqui, que chegam até o Mampituba, são botos que eles são, vamos dizer assim, mais do mar aberto, né? Eles não são considerados, como é lá em Laguna, o boto mais cativo, aquele boto que fica lá, que ele inclusive até nasce lá e fica por lá. Cada boto lá de Laguna tem um nome. Os pescadores têm eles como um membro da família. Pois é, Jaime, aí qual é o diferencial? A gente vê assim, em Tramandaí, isso é uma atração turística. Assim, exatamente. Né? Os botos se sentem seguros lá, os golfinhos se sentem seguros. Em Laguna isso acontece, eles têm aquele espaço como seu lar. Aqui, por que eles não estão entrando na barra? Será que não é por causa daqueles jet skis, daquelas lanchas gigantescas assim que passam em alta velocidade? É um animal inteligente. Exatamente. Né? Ele não vai se arriscar ali. Exatamente. Não tem esse fator? E um dos fatores que eles se comunicam e estão entrando pouco agora também são as redes. As redes. Que ficam ali, que é proibido, né? Mas ainda tem pescadores que, sem consciência alguma, colocam redes na boca da barra. Então, isso, eles se comunicam e já nem entram, né? E outro fator também pode ser a poluição, né? Eles, com certeza, sentem isso, né? Mas, de vez em quando, entra um boto. Teve uma época que ficou um tempão sem entrar o boto ali na barra. E eu lembrei agora que, antigamente, quando não existiam os moles, e logo depois que surgiu os moles, ainda entrava o boto carona, que era um boto que ele era muito conhecido porque ele tinha lá na barbatana dele, de cima ali, quebradinho. Então, quando ele entrava, os pescadores enlouqueciam, porque ele era um boto que ele avançava muito o rio acima, ele ia até a salina. E isso era uma coisa, né, que quando chegava o boto carona, os pescadores saíam gritando com tarrafa atrás. Olha o carona! Eles batizaram ele de carona, justamente porque eles davam carona para os pescadores pescar as tainhas. Que fantástico, né? E Santa Catarina, então, agora, em 2018, conheço inclusive o pesquisador, o proponente que fez todo esse processo, né? É o Wellington, que é ali de Laguna. Ele não é de Laguna, mas ele estava morando e trabalhando na Fundação de Cultura de Laguna e fez todo esse processo que agora, inclusive, está sendo proposto para que a pesca da tainha com a ajuda do boto seja de patrimônio material nacional do Brasil. Esse exemplo eu coloquei aqui porque nós poderíamos estar fazendo isso aqui em Torres, né?
Essa prática vai acontecer em Passo de Torres, já está tramitando, já está no jurídico e já está indo para a Câmara de Vereadores a lei de tombamento e de registros materiais e imateriais, né, de Passo de Torres. E esses saberes, né, históricos, esses saberes remotos, antigos, como eles vão perdendo espaço, como tu disse, é uma fragilidade, né, que eles têm. E nesse sentido, o papel que tu desempenhas ali no Passo de Torres atualmente é fantástico. Eu estou lembrando agora do trabalho que tu fazes, assim, de trazer à tona esse artesanato com a lilha ali do passo de fibra. Do, né? Passo, isso, né? Isso é um saber, assim, que é impressionante, né, que isso esteja praticamente reduzido a uma família só, né, por uma falsa ideia que a gente tem de progresso, e essas coisas vão sendo deixadas para trás, são os contatos com a terra, né? Exatamente. A Lilian, que é filha da dona Ieda, que é uma líder comunitária lá de Curralinhos, né? A dona Ieda traz uns saberes e fazeres da família dela, desde de um tio, e esse tio já vem também de uma avó deles que era indígena, e essa prática é uma prática que é indígena e também da nossa cultura de base açoriana, porque os açorianos chegaram até o nosso litoral catarinense e sul-rio-grandense e tiveram que se adaptar ao meio que estava aqui e à cultura local. Então eles absorveram muito da cultura indígena. E essa prática da trançagem de taboa e do butiá, a Passo de Fibra, que é uma associação que é uma família, né, que trabalha, representa muito bem Passo de Torres e região, já representou Santa Catarina também. Na Copa do Mundo 2014, por exemplo, no edital Vitrines Culturais, elas foram contempladas. Então teve artesanato de Passo de Torres nas FanFest de Fortaleza e Salvador, né? E tantas outras feiras promovidas pelo SEBRAE, Salão do Artesão de Brasília, Santa Catarina participa todos os anos, e lá estava o Passo de Fibra representando Santa Catarina. Então vale a pena trabalhar assim, e porque nós estamos falando aqui de um conhecimento, de um patrimônio que é material, que a gente vê materializado nos objetos, nas cestas, nas esteiras, mas ele é muito mais um patrimônio imaterial, porque ali está um conhecimento que é uma herança cultural que vem de pai para filho. Ali está a presença dos ancestrais, ali está a presença da família, né? Isso é fantástico. Essa presença açoriana a gente sente muito mais do lado de lá do rio, né? Eu te ouço falar muito assim dos encontros que acontecem anualmente em Santa Catarina, que são o Açor, como é que chama isso? O Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, que é composto por um conselho deliberativo de todas as cidades do litoral de Santa Catarina, portanto Passo de Torres participa, e eu sou o representante, estou, né, como representante há 6 anos nessa função. Promove todos os anos o Açor, que é a Festa da Cultura de Base Açoriana, que esse ano vai ser em novembro, lá na cidade de Penha, né, a mesma cidade do Beto Carreiro. E lá nós levamos, além do artesanato, Passo Torrense, que além do Passo de Fibra também tem outras obras que vão para lá, como obras de artes também. E nós levamos também as nossas crianças com a dança folclórica açoriana do grupo Raízes Açoriana, que é um grupo municipal. Que é um grupo muito bom, que eu assisti uma vez. Esse grupo rendeu à administração de Passo de Torres um troféu chamado Troféu Açorianidade, tá? Que é para pessoas e instituições que estão valorizando a cultura açoriana no estado de Santa Catarina. Então o nosso prefeito Jonas foi até, na época o Açor foi em Palhoça, na Enseada do Brito, e ele foi lá junto comigo e com representantes do grupo receber esse troféu. Ele recebeu o troféu porque ele municipalizou
um grupo que geralmente é uma associação, nesse caso era de uma escola, e agora então vai ser feita uma lei. Essa lei já está também indo para a Câmara de Vereadores, projeto de lei, para que se garanta o orçamento, né? Porque passa a ser do município. Já é através de iniciativa do Executivo, mas vai ser uma lei de que esse grupo passe a ser municipal. E isso são as nossas, vamos dizer assim, as nossas heranças culturais que os açorianos deixaram aqui. Como tu falaste, é muito mais do lado de lá, porque Torres tem a característica também, já na sua origem, de ter muita etnia germânica e italiana também, né? Passo de Torres tem mais de 70%, digo até 80%, da matriz étnica açoriana. Já Torres não, já tem a questão além dos açorianos, né? Também tem os germânicos e os italianos. Então, por isso que lá é mais, vamos dizer assim, cultivado, que o folclore açoriano é muito difundido. Mas aqui Torres tem sim, no passado, um cenário onde a cultura açoriana ela se destacou, né? Tanto é que os próprios germânicos acabaram absorvendo essa cultura. A exemplo disso, nós temos a colônia São Pedro, que fazia cachaça, que fazia produtos que não eram mais a culinária, né, puramente germânica, e sim tudo que era da farinha, né, que é coisa que inclusive nem era da açoriana, que é o choque, o impacto cultural que eu já falei aqui do açoriano com o indígena, né? Então, mas Torres tem sim um legado açoriano, alguma coisa ainda está aí na nossa arquitetura, na arquitetura, né? E costumes, palavras, né? E aí a gente vê também algo que tem uma questão problemática aqui, que arquitetonicamente o centro histórico, que a gente chama de Torres, ele está reduzido assim a poucos elementos que ainda assim estão ameaçados, né? Não existe uma lei de tombo, eu acho, na cidade. E parece que o único patrimônio arquitetônico preservado pelo tombamento é a igreja São Domingos, São Domingos das Torres. São Domingos das Torres. Eu gosto de acrescentar isso aí. Inclusive um pedido do nosso colega Diderot, que fez uma pesquisa muito boa aí a respeito da casa número 1 e também da igreja de São Domingos das Torres. E assim era chamada, né? Até porque uma nucleação, ela começa com uma capela, depois uma capela curada, depois uma freguesia. Então, por causa da capela de São Domingo das Torres, nós temos esse nome que depois foi extraído São Domingos, né? E ficou somente Torres. Então, nós estamos passando por um momento muito crítico a respeito de preservar nosso patrimônio material, né? Que é o arquitetônico, porque não temos essa lei. Essa lei do tombo, ela é muito importante, porque ao contrário do que muita gente pensa, ela valoriza o imóvel e ela vai automaticamente valorizar a questão do turismo cultural, tá? E o proprietário do imóvel, ele vai ser beneficiado em várias coisas. Uma delas é ficar isento de IPTU, e outra é que ele vai poder fazer propostas em editais municipal, estadual e da União para captar recursos para o restauro do seu imóvel. Dentro do imóvel ele pode usar de como ele quiser, pode ser um imóvel comercial, ele pode ser uma residência, e ele pode modificar tudo lá dentro, tá? Mas a parte estrutural e a fachada tem que ser preservada. E isso nós perdemos muito já. Perdemos, né? muito. Infelizmente. Eu me lembro aqui, Jorge, de um fato em Laguna, que é uma cidade que ela está muito preservada, que, diga-se de passagem, agora eles estão com o projeto de tirar até os fios do poste e botar tudo subterrâneo. Eu estava com um guia, né,
passando lá na frente de um prédio junto com os alunos, e lá estava uma placa de restauro e o guia falou assim, aqui o SESC comprou esse imóvel e está fazendo o restauro, vai ser um centro cultural. E o SESC pagou por esse imóvel 1 milhão e tantos lá, 1.500.000. Aí eu levei um susto, mas esse imóvel aqui, 1 milhão e tanto? Daí o guia automaticamente ele olhou para mim e disse, mas é claro, é um bem tombado. Então são a inversão de valores. E tu falou guia, aqui em Torres não tem guias, cara. Temos, mas não... Não, assim, guias que estão trabalhando dentro do contexto assim da municipalidade, assim, né? Sim, pessoas que estão destacadas para levar as pessoas e apontar, assim, existem guias muito bons, assim, mas da iniciativa geral, privada, né? Sim, geral. da iniciativa privada. Mas não, assim, o município não tem esse olhar, né, para isso. E aí quem sai perdendo são todos, né? Exatamente. Eu estava enganchando no que tu estava falando, eu queria dizer assim que um imóvel que acaba sendo preservado, ele imanta todo o entorno dele, todo o entorno fica valorizado, assim, né? É um zelo. Tem uma casinha aqui na Júlio de Castilhos que, por iniciativa do proprietário, ela foi toda restaurada, ela tem muito a cara da sua época, né? Que parece que ela é de um artista lá, o Vitório Gueno, lá de Porto Alegre, aqui na Júlio de Castilhos, e isso deixa todo o entorno dela assim mais bonito. Exatamente. Né? É uma questão de inteligência, né, Jaime? Exato, porque esse tipo de imóvel ele vai agregar muita coisa, ele vai, além de nós estarmos preservando a nossa memória, né, nós vamos estar atraindo inclusive turistas, e o torrense olhando, passando por esse imóvel, e é o que acontece comigo, né? Que ao mesmo tempo eu fico triste quando ele não está mais ali, que ele foi destruído, mas os que ainda estão aqui eu olho e tenho orgulho com aquele sentimento de pertencimento ao local. Pertencimento, cara, isso aí. E isso é o mais importante. Já eu vou ter que te cortar de novo, né, cara? Acho que a gente queria falar... Se tu deixar eu fico falando eu sei. horas. A gente tinha combinado de falar do livro e nem deu tempo, né? Acho que vai rolar mais uns 2 programas contigo. Então, assim, depois do intervalo, né, a gente vai tentar falar do livro aqui e tentar mostrar por que esse negócio aqui está aqui, tá bom? A gente já volta aí.